Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as gimnospermas e angiospermas, que são os grupos mais variados, principalmente as angiospermas. Começando pelas gimnospermas, que significa semente nua, ou seja, são plantas espermatófitas, plantas que produzem sementes, mas essas sementes não ficam dentro de um fruto, são consideradas nuas. Frutos só vão surgir a partir das angiospermas. Além disso, são plantas traqueófitas, ou seja, possuem vasos condutores, assim como as pteridófitas e as angiospermas também. A partir das pteridófitas, todas as plantas são traqueófitas, são vasculares. Essas plantas vivem preferencialmente em clima frio ou temperado, e a gente diz que elas conquistaram o ambiente terrestre totalmente porque não precisam mais da água para que ocorra a fecundação. Não é que essas plantas não precisem de água para que elas produzam, para que elas realizem a fotossíntese, elas vão precisar da água, mas para um gameta chegar até o outro isso não é mais necessário. Agora elas dependem de polinização. No caso das gimnospermas, a gente tem a polinização através do vento, que a gente chama de anemofilia. A estrutura delas é basicamente raiz caulifólea, mas elas possuem uma estrutura nova, os estróbilos, que são folhas modificadas para a reprodução. Nesse caso, a gente tem os estróbilos masculinos, que são os microestróbilos, e os femininos, chamados megaestróbilos. Sempre que a gente falar microestróbilo, microsporófito, microsporângio, a gente está relacionando a estruturas masculinas. E sempre que for mega, são estruturas femininas. Nem sempre eu vou estar usando esses termos, porque a gente tem muito termo na botânica, por isso até que é um conteúdo muito cansativo. E eu não acho importante que vocês decorem. Para o Enem, principalmente, vocês vão precisar entender o mecanismo. Não precisam se preocupar em decorar todos esses termos. Além disso, no material que vocês vão receber, está lá tudo bem explicado, então se vocês quiserem realmente ter esse conhecimento a mais, vai estar no material de vocês. Aqui a gente tem um exemplo desses estróbilos, que nesse caso é chamado de pinha, né? Os masculinos eles são menores, por isso chamado micro, e os femininos são maiores. Nos estróbilos masculinos, a gente tem a formação do grão de pólen. O grão de pólen ainda não é o gameta masculino. Ele é o gametófito imaturo, que a gente chama de gametófito imaturo. E dentro do estróbilo feminino, a gente tem o óvulo. Dentro desse óvulo, a gente vai encontrar, quando ele estiver maduro, o gameta feminino, chamado de oosfera. Esse grão de pólen, ele possui um envoltório resistente que abriga o gametófito masculino imaturo. Então, lá dentro a gente tem o gametófito, onde vai ser formado o gameta. Ele precisa realmente de uma proteção porque ele vai sair de uma planta para outra, né? Além disso, eles possuem essas estruturas aqui que a gente chama de sacos. Como eu falei para vocês, no caso das gimnospermas, esse grão de pólen vai ser transportado principalmente pelo vento. Então, é uma polinização que a gente chama de anemofilia. Aqui eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho como é produzido esse grão de pólen. Dentro do estróbilo masculino, a gente tem microesporângio. Dentro desse microesporângio, através de meiose, são produzidos os micrósporos, que são os esporos masculinos. Então, as células do esporângio masculino são diploide, vão realizar a ploide, e cada uma dessas células, que a gente chama de célula-mãe, vai dar origem a um esporo haploide. Cada um desses esporos vão se desenvolver em grão de pólen, que é o gametófito, ainda imaturo. Quando esse gametófito encontra o óvulo, aí ele produz um tubo polínico,
Isso eu vou mostrar para vocês melhor no próximo slide. Para que ligue o gameta masculino até o gameta feminino. Então, no caso, o grão de pólen ele é constituído de duas células. Uma célula de tubo e uma célula que vai dar origem ao gameta masculino. Eu prefiro explicar para vocês os ciclos reprodutivos usando uma imagem que eu acho que fica bem mais didático. Então vamos lá. Aqui a gente tem os dois estróbilos, masculino e feminino. O estróbilo masculino possui microesporângio. Lá dentro são produzidos os esporos através de meiose, e esses esporos, através de mitose, dão origem ao grão de pólen, que é o gametófito masculino imaturo. No óvulo a gente tem o tegumento, que é proteção, megaesporângio. Dentro do megaesporângio a gente tem o megásporo. Esse megásporo também vai se dividir, dando origem à oosfera, que é o gameta feminino. O grão de pólen, quando encontrar a micrópila, que é essa abertura do óvulo, a sua célula de tubo vai formar o tubo polínico, igual naquela imagem que eu mostrei antes para vocês, que vai ligar o gameta masculino até a oosfera, que é o gameta feminino. Lá dentro vai ocorrer a fecundação, formando o zigoto 2N, que vai se desenvolver em embrião. E todo esse óvulo ele vai se transformar em semente. Então, quando a pessoa come ali uma pinha, ela está comendo exatamente a semente, que é bem nutritivo, né? Porque ele possui esse tecido nutritivo aqui. Então, é bem tranquila a fecundação, o que torna mais complicado são esses vários termos. Mas vocês precisam entender aqui. O esporângio, dentro do esporângio, cada célula mãe vai dar origem a esporos. E esses esporos vão dar origem ao grão de pólen, que ainda não é o gametófito, ainda não é o gameta, é o gametófito. Mas é isso que vocês precisam entender. E no caso dos óvulos, eles possuem tegumento, megasporângio. Dentro desse megasporângio tem o megásporo, que vai se desenvolver também e dar origem à oosfera. Quando vocês virem micro ou mega, vocês só associam micro estruturas masculinas e mega estruturas femininas. Vou voltar novamente aqui para vocês entenderem como é o tubo polínico. A célula de tubo vai formar o tubo polínico assim que ele encontrar a micrópila, que é a abertura do óvulo, e aí sim a gente tem aqui um esporófito maduro, e aqui os gametas já formados, que nesse caso são chamados de núcleos espermáticos. Aí aqui eles encontram a micrópila, forma o tubo polínico, chega até a oosfera, fecunda, lá dentro é formado o zigoto diploide, depois o embrião. Esse embrião vai dar origem à semente. Todo o óvulo vai se transformar em semente, que quando cair no solo vai germinar e dar origem a um novo esporófito diploide, a uma nova planta. Aqui é a estrutura da semente. Ela tem um revestimento de proteção, a reserva nutritiva e dentro o embrião. Os grupos das gimnospermas. Coniferófita, que são os pinheiros e as sequoias. Pinheiros, por exemplo, a gente tem aqui o pinheiro do Paraná. E aquelas florestas boreais, elas também são classificadas dentro das coníferas. Sequoias são aquelas árvores gigantes com troncos bem largos, que eu vou mostrar para vocês depois. Aí a gente tem as cicas, ginkgófitas, que só apresenta essa espécie, ginkgo biloba, e gnetofita. Aqui um exemplo de cicas, aqui de gnetófitas, ginkgo biloba, que serve também para ornamentação, e essa é a sequoia, a árvore gigante.
Então, sobre a importância das gimnospermas. Ornamentação. Seu caule é usado para a fabricação de móveis, de papel, usado também como lenha. Retirado também óleos e resinas. E alimentação, no caso do pinhão. No sul é muito comum comer pinhão. Então, quando a pessoa está comendo pinhão, ela está comendo a semente, que é algo bem nutritivo, né? Aqui a floresta boreal que eu falei para vocês, que é chamada taiga, que são coníferas também, mas bem diferente da nossa conífera, né? Nossa conífera é essa aqui, o pinheiro do Paraná. E agora vamos falar sobre as angiospermas. Também são plantas traqueófitas, ou seja, possuem vasos condutores, também produzem sementes, são espermatófitas, e nesse caso a gente tem flores e frutos como novidade evolutiva. Então aqui as sementes não são mais nuas, elas ficam dentro dos frutos. E, claro, são as plantas de maior ocorrência, de maior variabilidade. As flores são muito importantes para essa diversidade de plantas, porque elas são atrativas. Então, são cheirosas, são coloridas, atraem os polinizadores e assim a gente consegue ter uma dispersão maior daquelas plantas. São folhas modificadas com função de reprodução e também de proteção, porque é aqui que são produzidos os gametas, masculino e feminino. E essas estruturas, as pétalas e as sépalas, são estruturas de proteção. As pétalas principalmente de polinização, porque são atrativas, né? Aí aqui a gente tem estruturas masculinas, que formam o androceu, e estruturas femininas formando o gineceu. Androceu é formado por antera e filete. É aqui dentro da antera que são produzidos os grãos de pólen. E o gineceu, estrutura feminina, formado pelo estigma, pelo estilete, ovário e óvulo. Esse ovário a gente não tem nas gimnospermas, a gente vai ter aqui. Lá a gente só tem o óvulo, que é o que forma a semente. Aqui o óvulo também vai formar a semente. E o ovário é o que vai formar os frutos. Além disso, a gente tem as sépalas, que são essas estruturas que parecem mais com as folhas. O receptáculo, que é de onde partem as flores. E o pedúnculo, que segura a flor no restante da planta. Vou mostrar para vocês aqui a produção de pólen dentro das anteras. Assim como nas gimnospermas, a gente tem as células-mãe do esporo, dentro do esporângio, que também é chamado de microesporângio. Aqui nas angiospermas, o lance do micro e mega também serve. Micro são as estruturas masculinas e mega relacionadas às estruturas femininas. Então, dentro das anteras, a gente tem o megasporângio, com várias células-mãe que vão se dividir através de meiose e formar esporos. Cada célula vai formar 4 esporos. Os esporos são haploides, já que ocorreu meiose aqui, né? Cada um desses esporos, através de mitose, vai formar o grão de pólen, que assim como nas gimnospermas, possuem duas células, a célula de tubo e célula gerador. Essa célula de tubo também vai dar origem ao tubo polínico e a célula geradora vai formar células espermáticas, que são os gametas masculinos. Aí aqui dentro do ovário, que é a estrutura feminina, a gente tem o óvulo. Essa estrutura vai se dividir formando 4 células haploides. 3 dessas células vão degenerar e uma vai dar origem ao megagametófito, que é o gametófito feminino, que vai se desenvolver e formar 7 células. 2 sinérgides, 3 células antípodas, uma oosfera, que é o gameta feminino, e uma célula com 2 núcleos, chamados núcleos polares. No caso das angiospermas, a gente tem dupla fecundação. Então, tanto a oosfera quanto os núcleos polares vão ser fecundados.
a oosfera, que é o gameta, vai dar origem ao zigoto, e os núcleos polares, quando fecundados, vão dar origem à reserva nutritiva do embrião, vão dar origem ao endosperma. Aqui mostrando para vocês a fecundação. O grão de pólen já chegou até ao estigma, sua célula de tubo formou o tubo polínico, ligando o gametófito masculino até a micrópila, que é a abertura do óvulo. As células espermáticas já estão vindo aqui. Uma vai fecundar a oosfera e dar origem ao zigoto diploide, e outra vai fecundar os núcleos polares e dar origem ao endosperma, que é uma célula triploide. Porque lembrem, os núcleos polares são uma célula só. É uma célula com 2 núcleos, uma célula diploide. Quando elas forem fecundadas por uma célula espermática, que é a haploide, isso vai dar origem a uma célula triploide, que nesse caso vai ser o endosperma, a reserva nutritiva, que vai nutrir o embrião, que é diploide. Nesse caso, o óvulo ele também vai dar origem à semente, assim como nas gimnospermas. E o ovário, essa estrutura aqui, vai dar origem ao fruto. Estrutura que a gente não tem nas gimnospermas, né? Aqui a gente já tem uma semente protegida por fruto. Esse fruto também é muito importante na dispersão, porque é saboroso. Então, o animal vai comer aquele fruto, vai levar junto com ele a semente, conforme ele for. Eu tô falando do animal, mas existem outras formas de polinização, né? Quando o animal for comendo, vai soltando o fruto no substrato e cada semente, soltando a semente, no substrato, e cada semente daquela vai dar origem a um novo indivíduo. Como eu falei, depois que ocorre a fecundação, o desenvolvimento do embrião, a gente tem o ovário se transformando no fruto e o óvulo se transformando na semente, que seria basicamente isso daqui. Aqui a gente tem uma representação da maçã. Em relação a pseudofruto, fruto verdadeiro, esse tipo de coisa, a gente fala melhor na parte de morfologia, no estudo da morfologia das angiospermas. Então aqui é mais a nível de citação mesmo, a gente não vai se aprofundar. As angiospermas elas se dividem em 2 grandes grupos, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Esse termo dicotiledônea ele já está ultrapassado. O termo correto, assim, melhor para se usar é eudicotiledônea, mas os vestibulares ainda cobram, então eu coloquei dessa forma para vocês entenderem melhor e associarem melhor. As monocotiledôneas são plantas que as suas sementes produzem apenas um cotilédone, possuem apenas um cotilédone, dicotiledôneas, 2 cotilédones. As folhas das monocotiledôneas apresentam essas nervuras paralelas, enquanto as dicotiledôneas, suas nervuras são mais ramificadas, dessa forma. Os feixes dos vasos condutores, esse feixe liberulenhosos é relacionado ao xilema e floema. Isso também vocês vão entender melhor nos próximos conteúdos. No caso das monocotiledôneas, esses feixes não são organizados, são difusos. Já nas dicotiledôneas, eles são ordenados. As flores das monocotiledôneas são trímeras. São múltiplas de 3, podendo ter 3 pétalas, 6 pétalas, por exemplo. Já nas dicotiledôneas, essas flores são pentâmeras ou tetrâmeras, múltiplas de 4 ou de 5. Aqui um exemplo. Os frutos das monocotiledôneas apresentam 3 carpelos, já nas dicotiledôneas, 5 carpelos. E as raízes das mono são fasciculadas,
elas não possuem um eixo principal. Já nas dicotiledôneas, essas raízes são chamadas de axiais ou pivotantes. Elas possuem um eixo principal de onde partem outras raízes. E a importância das angiospermas, que são bastante variadas, né, já que são as plantas mais encontradas, mais comuns que a gente conhece. Importância na alimentação humana, não só humana, mas também de animais. Tudo que a gente come, tirando a pinha, que é uma gimnosperma, tudo que a gente come é angiosperma. Então, milho, arroz, feijão, soja, tomate, batata, mandioca, tudo é classificado como angiosperma. São também bastante importantes para a agropecuária, não só para a alimentação dos animais, mas também para a pastagem. Aquele capim, ele também é uma angiosperma. Bastante importante na indústria farmacêutica e na indústria de cosméticos, por causa da sua propriedade medicinal e aromática.